Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Vejam como o amor que o Pai tem por nós é maravilhoso. É por isso que podemos ser chamados de filhos de Deus, pois é o que somos. As pessoas deste mundo não nos reconhecem como filhos de Deus, porque nem a Deus elas conhecem. Queridos amigos, nós já somos filhos de Deus, mas o que nós haveremos de ser ainda não se manifestou. O que sabemos é que, quando ele se manifestar, deveremos ser como ele, pois o veremos como ele realmente é. Todos aqueles que carregam em si essa esperança têm a certeza de que são puros, como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas, é claro que vocês sabem que Jesus veio para tirar os pecados, e que não há pecado nele. Todos aqueles que vivem unidos a Cristo não vivem pecando, e todos aqueles que vivem pecando, não o viram, e nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aqueles que fazem o que é justo são justos, como Jesus também é justo. Aqueles que vivem pecando pertencem ao diabo, pois o diabo tem pecado desde o princípio. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Todos aqueles que nasceram de Deus não vivem na prática do pecado, pois a natureza de Deus vive neles. Eles não podem viver pecando, porque nasceram de Deus. É assim que podemos diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não faz o que é justo não pertence a Deus, e também não estão do lado de Deus aqueles que não amam os seus irmãos em Cristo. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: nós devemos amar uns aos outros. Não podemos ser como Caim, que pertencia ao diabo e assassinou o seu irmão. E por que ele o assassinou? Porque Caim fazia o que era mal, enquanto o seu irmão fazia o que era justo. Então, não fiquem surpresos, meus irmãos, caso este mundo os odeie. Nós sabemos que saímos da morte para a vida, quando amamos nós os irmãos, e nossas irmãs em Cristo. Quem não ama permanece morto. Todos aqueles que odeiam seus irmãos cristãos são assassinos, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. É assim que sabemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Assim também devemos seguir o exemplo de Jesus, e dar a nossa vida pelos nossos irmãos cristãos. Se você estiver vivendo bem neste mundo, e não demonstrar misericórdia por um irmão cristão em necessidade, como pode o amor de Deus permanecer em você? Meus filhinhos, não amem apenas de palavras, mas mostrem o seu amor por meio de ações. É assim que saberemos que pertencemos à verdade, e que tranquilizaremos as nossas mentes diante de Deus. E se acharmos que estamos condenados, Deus é maior do que os nossos pensamentos, e Ele sabe tudo. Queridos amigos, se nós não nos sentirmos condenados, poderemos nos sentir confiantes diante de Deus. Nós receberemos dele tudo o que pedirmos, pois seguimos os seus mandamentos e fazemos a sua vontade. E isto é o que ele ordena. Devemos ter fé no nome. Nome no sentido de caráter e reputação, e não, simplesmente, um nome dado a alguém. Vou repetir. Nome no sentido de caráter e reputação, e não, simplesmente, um nome dado a alguém. E isto é o que ele ordena. Devemos ter fé no nome do seu Filho Jesus Cristo, e amar uns aos outros, exatamente como ele nos mandou fazer. Aqueles que cumprem os seus mandamentos, continuam a viver unidos a Deus, assim como Deus vive unido a eles. Nós sabemos que ele está em nós, por meio do Espírito que ele nos deu. 1 João capítulo 3. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.